Ora, muito boa tarde, pessoal. Obrigado por estarem aqui neste workshop sobre um cheesecake de chocolate. É um cheesecake que eu pessoalmente gosto imenso. E além disso, feliz Dia Mundial do Chocolate, é verdade. Hoje, dia 7 de julho, é o Dia Mundial do Chocolate em todo o mundo, né? Sim, um dia bastante quente para chocolate, mas existem coisas que a gente pode refrescar e esta sobremesa é, sem sombra de dúvida, um bom exemplo, bem fresquinho, para vocês poderem comer e apreciarem durante este verão. Ora bem, esta sobremesa, então, ela é composta por 3 componentes. É a crosta do cheesecake, o recheio do cheesecake e depois é também um molho que eu costumo pôr por cima também, não só para também dar um outro sabor e textura, mas também para fins decorativos. Portanto, a crosta desse cheesecake é composto por Oreos, cacau e manteiga derretida. Então nós utilizamos 350 gramas de Oreos, normalmente é à volta de 2 pacotes e meio, mais coisa, menos coisa. Cacau, o cacau eu costumo utilizar cacau alcalinizado em pó, mas podem também fazer com cacau normal, supermercado, sem ser alcalinizado ou não, está bem? Aqui a única coisa do cacau que vai dar é um bocadinho mais de sabor intenso de cacau e também a nível da cor da crosta. E a manteiga derretida é aquilo que vai unir as migalhas que nós fazemos de Oreo, porque nós vamos triturá-las. Então, para isso vocês vão precisar de um processador de alimentos. Um processador de alimentos a gente põe a triturar as Oreos com creme. Não é para tirar o creme, é para pôr com creme. Trituramos tudo junto. Eu já tenho ele aqui processado, mas vamos ter que juntá-lo com a manteiga. Ora bem, então, 350 gramas aqui da nossa bolacha Oreo triturada. Vou pôr também a manteiga a derreter, a manteiga com sal, sem sal. Depende dos gostos. Eu ponho com sal porque eu gosto sempre do contraste do sal um bocadinho com o cacau. Mas podem pôr sem sal à vontade. Não uso margarina nesta receita. Eu uso mesmo manteiga, está bem? Tem que ter mais de 80% de matéria gorda. Não é para ferverem a manteiga, é só para deixá-la bem líquida, que é para depois nós mostrarmos aqui juntamente com a nossa bolacha. Aqui, juntamente na bolacha, também posso pôr então o cacau. Tenho então aqui cacau em pó. E vamos processar tudo junto. Ok? A manteiga já está derretida e com este calor é muito mais rápido, sem sombra de dúvida. Vamos então introduzir a manteiga aqui no nosso processador. E agora vamos integrar todos os ingredientes. Vou abrir com Salazar só para limpar bastante bem aqui as paredes e aqui o fundo. E a ideia é que eu quero que isto se transforme numa pasta que quando nós moldamos com a nossa mão, ela não se desfaça, ou seja, eu consigo moldá-la. Agora vamos passar para a nossa forma. Portanto, eu tenho aqui uma forma típica de cheesecakes, mas também dá para cozinhar bolos, e é de forma com o fundo removível, tá? O que eu costumo fazer para preparar então as formas de cheesecake? Vou ter um papel vegetal, e isto para quê? Para depois vocês conseguirem retirar o cheesecake mais facilmente daqui do fundo e não terem que estar aqui a cortar o fundo, ou depois não conseguem passar para um prato. Então é simples. Um papel vegetal, ponho aqui o resto da forma por cima e fecho. E deixem assim com o papel vegetal por fora, não há problema nenhum. E tenho isto aqui preparado. Agora vou pôr um bocadinho de desmoldante em spray, ou até voltem a pôr um bocadinho de manteiga, é indiferente, só para colar aqui nas laterais e no papel vegetal. Eu vou pôr um bocadinho na mão para vocês verem mais ou menos a consistência. Portanto, eu aqui, ao apertar a mão, eu consigo com que ela forme tipo uma bolinha. Portanto, é o ponto certo. Se vocês veem que ela ainda se desintegra muito, podem pôr um bocadinho mais de manteiga, que isso depois ajuda. Ora bem, vou pôr aqui por baixo. Quando nós estamos a fazer o cheesecake, vocês têm 2 opções. Vocês podem fazer o cheesecake com a base e parede, ou então podem reduzir, imaginem, a receita da crosta à metade e fazem só a parte de baixo e não têm parede, o cheesecake. Vocês têm essas 2 opções, com parede ou sem parede. Ainda não vou pôr todo, vou só preparar aqui a primeira parte, da parte do base, e com as costas de uma colher, ou com a parte de fundo de um copo, como vocês preferirem, nós vamos amassar aqui a crosta, comprimi-la, de forma a obter o nosso fundo.
Vou pôr mais um bocadinho, para fazer um bocadinho de parede. Para a parede, eu prefiro usar as mãos. Neste caso, eu fecho aqui o punho e eu calco, empurrando a crosta contra a parede da minha forma. Lembrando sempre que aqui eu vinco bem, que é para eu ter um fundo mais liso e uniforme. Aqui, por exemplo, se vocês quiserem ser muito certinhos, é fazer, demora muito mais tempo, com um copo, como eu vos falei, ir limpando e limando aqui as bordinhas superficiais, ou então se quiserem uma coisa um bocadinho mais rústica, é deixarem tal como ele está. Uma forma ou outra, o sabor é o mesmo. Com a colher a ajudar a alisar. Se algum dia, normalmente nas alturas mais de tempo seco, se vocês veem que isto começa logo a secar, é fácil, é só pôr um bocadinho de calor para ajudar a manteiga que está aqui na massa a derreter e vocês conseguem continuar a moldá-la ao vosso critério. Também podem fazer isto com uma crosta com bolacha digestiva, também fica bom. A forma, esqueci-me de dizer, eu estou a utilizar uma forma de 20 centímetros de diâmetro, que é normalmente a quantidade que faz e normalmente até sobra um bocadinho de recheio. Então já tenho aqui a forma preparada com a minha massa. Ela não vai para o forno, tem que deixá-la no frigorífico ainda há algum tempo para depois pôr o recheio, está bem? Neste caso hoje eu vou pô-la um bocadinho no congelador para ver se ela solidifica um bocadinho, está bem? Isto aqui o ideal é estar muito mais tempo no frigorífico e mesmo quando terminamos o cheesecake, quando ele está a terminar tem que ficar pelo menos 4 horas no frigorífico antes de desenformar. Vamos avançar já para a parte do molho glaseado por cima. Isto porquê? Porque como ele fica muito quente, para ter tempo suficiente de arrefecer. Portanto, para isso vamos precisar de um ponto de lume, neste caso eu vou utilizar uma placa de indução, um tacho e depois os nossos ingredientes. Então basicamente este molho é tipo uma calda mais consistente de açúcar, mas que também tem cacau. E à medida que o açúcar vai cozendo, quanto mais tempo vocês deixarem o açúcar cozer, mais caramelizado e uma textura muito mais firme o molho vai ter. Se quiserem muito mais líquido, têm que terminá-lo ou apagá-lo do lume mais cedo. Se quiserem ele muito mais viscoso ou muito mais rígido, aí têm que deixar um bocadinho mais tempo ao lume para o ponto de açúcar chegar ao ponto que vocês querem. Nós aqui vamos utilizar 60 gramas de açúcar normal, refinado, branco. Vamos usar 25 gramas de cacau em pó, qualquer tipo de cacau, não chocolate em pó, cacau. E 125 gramas, mililitros de água. Então, nós começamos com a água, o açúcar e vou ligar o lume. Lume médio alto. Neste caso, eu vou esperar que a água que vai começar a aquecer vá dissolvendo os cristais do açúcar e quando todos os cristais de açúcar estiverem dissolvidos é que eu vou adicionar o cacau em pó. Eu vou depois ir sempre misturando até ter uma consistência que eu pretendo. Isto vai borbulhar, faz uma imagem muito bonita de bolhas chocolatudas e é só ver o ponto que nós vamos querer. Este glaseado, claro que vocês podem utilizar para o tipo de sobremesas, coberturas para bolos, ou outro tipo de confecções, sem problema nenhum. Pronto. Ele já está a começar a levantar fervura, os cristais já estão dissolvidos. É aqui que eu vou então introduzir o cacau. O cacau vai sempre levantar mais a fervura, portanto tenham sempre um tacho mais alto e qualquer coisa vão controlando o lume, podem até ir baixando a sua potência para que isto não saia fora do tacho. Aqui vamos sempre mexendo, que é para o cacau dissolver-se em condições e também para ele não agarrar o fundo do nosso tacho e eventualmente queimar. Neste caso, eu faço sempre aqui tipo com o Salazar para criar uma estrada. Eu aí consigo também ver a consistência do meu glaseado. Até podem fazer assim a escorrer pelo Salazar, portanto vocês estão a ver ele a escorrer, ele está ainda bastante líquido, mas também é assim, quando ele está muito quente, ele fica mais líquido,
à medida que ele arrefece, ele vai ganhando consistência. Mas basicamente começa a haver uma redução e vocês estão a ver um ponto de estrada, ou quando ele também tapar bem a colher e não cair completamente da colher. Portanto, assim vocês já vão ter aqui um ponto porreiro para o vosso glaseado. Ok, para mim está feito o glaseado. Estão a ver, ele não escorre completamente do nosso Salazar. Ele até, podemos fazer aqui aquela prova. Vou fazer com a colher porque isto está muito quente. Está firme, a estradinha. E vamos deixar então ele arrefecer. Estou aqui a passá-lo para um outro recipiente. Portanto, vamos então precisar de uma batedeira. Então, a nível dos ingredientes, nós vamos utilizar 300 gramas de cream cheese, ou seja, tipo um queijo de barrar, tipo Filadélfia, a marca que vocês quiserem, está bem? 45 gramas de açúcar em pó. Em pó dá uma melhor textura aqui no cheesecake, vai ajudar a adocicar aquele sabor do queijo. Também vamos usar 12 gramas de cacau, o cacau aqui também para intensificar, neste caso, o sabor de chocolate, mas a receita também leva chocolate verdadeiro, está bem? Ou seja, vamos utilizar cerca de 150 gramas de chocolate meio amargo. Quando eu digo meio amargo, eu utilizo este aqui da Calebo, 811, que vocês podem encontrar aqui no Isto Faz, está à venda. O meio amargo é mais porque, pronto, é para também não ser tão doce, como por exemplo o chocolate de leite, ou tão amargo se for aquele chocolate com mais de 70% de cacau. Portanto, é uma questão também de gosto. Se vocês gostarem de um sabor um bocadinho mais amargo ou mais de cacau, podem substituir por um bem mais amargo. Ou então, se vocês quiserem uma coisa bastante mais doce, utilizem chocolate de leite, que funciona perfeitamente na receita. Está bem? Eu gosto deste que é meio-meio. Pronto. Para além disso, também um bocadinho de baunilha, natas, e neste caso eu vou acrescentar um ingrediente diferente, mas já vou explicar o processo até lá. Então vamos preparar aqui a nossa batedeira. Aqui com a aplicação da pá, tá? Não das varinhas, é também só para envolver. Em casa, quem não tem batedeira pode também fazer à mão, não há problema nenhum, simplesmente vão ter um bocadinho mais de trabalho de braço, mais nada. Ora bem, vamos então pôr as nossas 300 gramas de cream cheese, queijo para barrar. Este recheio, para além de servir para um cheesecake, também é muito bom para vocês porem no tipo de sobremesas e inclusive é um recheio para bolos. Eu utilizo para os dois, porque isto é um cheesecake que não é cozido, tá, malta? Portanto, este recheio é divinal. Eu gosto imenso. Vamos então só bater aqui um bocadinho o cream cheese. Ok? E vou então introduzindo os restantes ingredientes aos poucos. Neste caso, o açúcar em pó. Façam sempre devagarinho para vocês não levarem com açúcar na cara. Levantar um bocadinho para nós podermos limpar aqui as paredes da nossa cuba. Puxei mais um bocado. Ok, vamos introduzir então os restantes ingredientes. Neste caso, o cacau. Também devagarinho. Para aromatizar um bocadinho, aqui baunilha. Eu normalmente faço a olho, mas uma colherzinha de chá é o suficiente. Ok? Agora vem a parte que a gente vai ter que pôr as natas e o chocolate. E basicamente o que é que eu vou fazer? Vou fazer uma ganache, ok? Uma ganache não é nada mais, nada menos do que uma mistura entre chocolate e natas. Sendo as natas o líquido e sendo o sólido o chocolate. Estes dois têm que se unir de uma tal forma que nós temos de fazer uma emulsão, como se fosse uma maionese, mas neste caso é uma maionese doce, onde eu vou incorporar um ingrediente que tem gordura com um ingrediente líquido que normalmente são componentes que normalmente não se misturam. Então o que é que eu vou fazer? Eu tenho aqui as minhas natas e o meu chocolate. As natas devem ser sempre natas para bater, com 30 a 35% de matéria gorda. Está bem? E isso vai ajudar também na consistência deste recheio. Se vocês utilizarem natas culinárias normais, ele vai ficar bastante fluido.
Quem não quiser utilizar, por exemplo, aqui este tipo de natas para bater, também podem utilizar aquelas natas de soja que funcionam muito bem, que eu já experimentei e fica uma delícia na mesma. Neste caso, o que é que eu vou fazer? Vou levantar a fervura das minhas natas. Quando elas estiverem com fervura levantada, vou depositar sobre o meu chocolate, esperar cerca de 1 a 2 minutos e depois eu vou fazer a emulsão, transformando isto numa ganache. Quando a ganache estiver preparada, é que eu vou juntar então aqui ao cream cheese, está bem? Vou então pôr aqui aquecer as natas. Eu estou a aquecê-las no micro-ondas, só por uma questão prática, mas vocês podem aquecer em lume, é igual, está bem? A única coisa que tem é que levantar a fervura, não ferver. Quando começa a vir umas bolhinhas, está bom. Quando é no micro-ondas, vocês só têm que ter atenção, é fazer o aquecimento das natas em períodos curtos. Para quê? Para que não crie uma capazinha e exploda dentro do micro-ondas. Às vezes, nesses intervalos, a gente só abre o micro-ondas, mexe um bocadinho com a colher e volta a aquecer. Ok? Já levantou a fervura, elas então estão aqui quentes. Vou pôr sobre o meu chocolate, vou verter as natas no chocolate. Só ter a certeza que elas estão a tocar em todo o chocolate e vou aguardar cerca de 1 a 2 minutos. Para quê? Para que ele vai-me derreter parte do meu chocolate, mas ao mesmo tempo também vai arrefecer um bocadinho as minhas natas, porque se eu derreter completamente o meu chocolate, eu estou a destruir os famosos cristais, que são componentes importantes do nosso chocolate, e aí a textura da ganache também vai ser diferente, está bem? Portanto, uma ganache também há um tipo de pré-cristalização que deve ser feita para nós termos uma textura mais cremosa de uma ganache e não uma ganache, por exemplo, completamente liquefeita. Com isto, depois é simples. Isto é uma receita mesmo simples. Vocês vão juntar a ganache ao cream cheese, envolver tudo e o recheio está pronto. O que é que eu também vou acrescentar hoje? Vou dar-lhe um bocadinho mais de textura. Com essa textura, eu vou utilizar aqui pepitas de chocolate. Neste caso, são cerca de 100 gramas. Vocês também podem encontrar aqui no Isto Faz, da marca Sweet Art. Estas pepitas vão ajudar a ter um sabor mais crocante e também, claro, de chocolate na nossa mistura. Se quiserem simples, é como está. Além disso, há coisas que também vocês podem fazer. Vocês podem acrescentar um bocadinho de café, podem pôr canela, podem pôr grãos de café triturado, podem pôr fruta liofilizada, se quiserem misturar com um bocadinho de casca de laranja, se vocês também rasparem assim um bocadinho de casca de laranja e porem no meio desta mistura, também dá assim um aroma muito interessante. Portanto, a partir vocês podem sempre acrescentar uma ou outra coisa conforme o vosso gosto. A receita base é simplesmente esta, está bem? Neste caso, deixem-me ver como é que isto está da ganache. Ela já está bom. Vou começar então a mexer a ganache, neste caso em movimentos centrífugos, está bem? Do centro para a periferia. E ela então vai começar a fazer uma emulsão, onde eu vou ter um preparado final liso, homogéneo e brilhante. Eu estou a fazer aqui com o Salazar. Vocês também podem fazer com uma varinha de aranas, com uma varinha mágica, como preferirem. Que vai ter este aspecto. Eu vou tirar aqui a pazinha. Vou só utilizar a cuba, que eu aqui já gosto de mexer à mão. Então, vamos introduzir aqui a nossa ganache. Eu aqui estou a pô-la ainda quente, mas se vocês, por exemplo, tiverem ganache já morna ou arrefecida, não há problema também. Vamos então incorporar os ingredientes. E tenho aqui o meu recheio feito. Ele agora está mais liquefeito, claro, está fresco, mas ele depois vai começar a ganhar consistência quando começar a arrefecer no frigorífico. Ok. Com isto, vou então pegar nas minhas pepitas de chocolate. Vou depositá-las cá dentro. Só dar aqui uma mexidela. Pronto, tenho aqui então a minha crosta. Ela já está mais seca, já não está como há bocado. Mas, claro, ainda não teve o tempo suficiente de estar dentro do frio, está bem? Ora bem, vamos então verter o nosso preparado cá para dentro. Só ver se consigo fazer isto de uma forma que vocês vejam melhor. Okay.
Neste caso aqui, eu podia ter muito mais recheio, está bem? Neste caso eu teria que fazer mais uma receita, duplicar a receita inteira. Mas às vezes também o que eu costumo é deixar lá assim, encho isto com frutas vermelhas, com morangos, onde depois ponho aqui chocolate por cima. Também podem pôr com chantilly ou natas batidas, ou até pôr com bolachas, que eu às vezes até ponho aqui, imaginem, orelhas, e depois tapo outra vez com o recheio. Agora, ele precisa de ficar mais firme, neste caso teria aqui mais tempo para o frigorífico. Como não temos agora esse tempo, como eu vos disse, o tempo de frigorífico é pelo menos 4 horas. Vou só então buscar, é o molho de glasear, para vocês verem como é que eu costumo pôr. Preparar só aqui um sacozinho de pasteleiro. Vou verter então o nosso glaseado aqui para dentro do meu saquinho. Corto um bocadinho do bico. Vocês podem fazer isto da forma que melhor quiserem, desde fazerem em círculo, em linhas, em riscas, como preferirem, e de preferência usem isto ainda morno ou um bocadinho quente, porque ele vai sempre ficar muito mais caramelizado e quando ele está muito frio, vocês não vão conseguir mexer nele. Pronto, o ideal é ele já estar arrefecido, como não temos as 4 horas para esperar. Vou só mostrar um bocadinho de algumas coisas que vocês podem fazer simples para decorar, para além das frutas e isso também que eu vos falei. Morango, mirtilos, cerejas, framboesas são os que eu mais gosto em contraste com esta receita, também por causa da acidez da própria fruta. Mas vocês também, para os mais golosos, podem usar o que apetecerem, está bem? Neste caso, eu tenho aqui, para dar algumas cores, algumas gomas, alguns marshmallows, umas pepitas de chocolate. E basicamente é começar a enfeitar a nosso gosto. Umas bolachinhas entre meio. Eu gosto sempre de apanhá-las na minha fatia. Pronto, agora era frigorífico. Esperar mais umas horinhas e está pronto para comer. E eu também lanço o desafio, façam esta receita, decorem ao vosso gosto, ao vosso critério, publiquem na rede social identificando a escola do Isto Faz-se e a loja do Isto Faz e teremos muito, muito gosto em partilhar as vossas confecções connosco, está bem? Portanto, desafio lançado, cá espero. Muito obrigado a toda a gente e um resto de um dia cheio de chocolate. Beijinhos!